Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje eu tô quebrando um pouquinho o protocolo, eu tô trazendo um vídeo com a minha cara pro YouTube entender que eu não sou IA. E quem sabe assim ele entregue meu vídeo, né? Então, bora começar. Se você vive no Brasil, você já cruzou com eles. Estão em nomes de rodovias, em estátuas gigantescas de pedra e nos livros que você usou na escola. Mas a fofoca que ninguém te contou é que a imagem daqueles homens imponentes de botas de couro e capas heróicas é o maior marketing fake da história brasileira. Hoje, no História com Fofoca, vamos tirar a poeira desses monumentos e revelar quem foram esses homens de verdade. Como uma vila miserável no alto da Serra do Mar conseguiu redesenhar o mapa de um continente inteiro. Como eles sobreviviam anos no mato sem Wi-Fi, sem comida estocada e sem qualquer apoio do rei. E o mais importante, porque hoje as estátuas deles estão sendo derrubadas ou pintadas de vermelho. Prepare o café, porque hoje o babado é histórico, é denso e vai mudar o jeito que você olha para o mapa do Brasil. Mas antes de eu te contar como um bandeirante conseguiu enganar uma tribo inteira usando apenas um prato de aguardente, eu preciso saber, você é corajoso o suficiente para a verdade? Se você gosta de histórias sem filtro, inscreva-se agora no História com Fofoca. O algoritmo do YouTube só entrega esse tipo de conteúdo para quem interage de verdade. Então, esmaga o botão de like, ativa o sininho para não perder os próximos exposures e já comenta aqui embaixo, heróis ou vilões? Se você não se inscrever, vai continuar acreditando na versão editada da história que te contaram na quinta série. Já garantiu sua vaga? Então, vamos pro sertão. Para entender o Bandeirante, você precisa entender o desespero de São Paulo em 1600. Enquanto o Nordeste brilhava com o dinheiro do açúcar, São Paulo era o fim da linha, uma vila isolada, pobre e sem saída para o mar fácil. O bandeirante típico não era o fidalgo português de pele clara, ele era um mameluco, filho de português com indígena. Ele falava o tupi, ou a língua geral, muito melhor do que o português. Eles andavam descalços. As botas eram inúteis na lama e na umidade da selva. Seus pés eram tão grossos que pisavam em brasas e espinhos sem sentir. A única proteção era o gibão de armas, um colete de algodão acolchoado com crina de animal que servia para segurar as flechas. Eles não eram cavaleiros, eram sobreviventes brutais movidos pela necessidade. Aqui entra uma das curiosidades mais curiosas da época. Você já ouviu falar do Anhanguera? Esse era o apelido de Bartolomeu Bueno da Silva. Dizem as más línguas que, para convencer os indígenas a revelarem onde estava o ouro, ele usou o truque digno de cinema. Ele encheu uma tigela com aguardente, que parece água, né, e colocou fogo. Depois, ele ameaçou fazer o mesmo com os rios da região, se eles não colaborassem. Os indígenas, aterrorizados ao verem a água queimar, apelidaram o cara de Anhanguera, que significa diabo velho. O cara era o mestre da guerra psicológica e do blefe. Não que isso seja correto. Agora me diz, como é que um grupo sumia por 3 ou 5 anos no mato e não morria de fome? Eles não levavam mochilas cheias de comida. Eles utilizavam uma técnica chamada roça itinerário. Eles paravam em um lugar, limpavam a mata, plantavam milho e feijão e esperavam colher e só depois seguiam viagem. A base de tudo era a farinha de guerra, uma farinha de mandioca seca que durava meses. Mas, quando a comida acabava, eles comiam larvas de palmeiras, cobras, macacos e até couro de sapato. Mais uma curiosidade curiosa. Sabe o que era o petisco de luxo para eles? Içá, que é a bunda da formiga saúva frita. Eles aprenderam com os indígenas que as formigas eram pura proteína e ajudavam a manter energia nas trilhas. Sim, o bandeirante raiz era adepto de comer inseto. Já aqui, a história do herói vira um filme de terror. O lucro deles vinha da preação, a captura e escravização de indígenas. E eles tinham um alvo preferido, as missões jesuíticas. Por que atacar as missões? Porque os padres jesuítas já tinham reunido milhares de indígenas em um só lugar, ensinando agricultura e ofícios manuais. Para o bandeirante, era como entrar em um supermercado de gente. Eles atacavam as reduções, matavam os padres que tentavam intervir e levavam filas de quilômetros de pessoas acorrentadas para serem vendidas em São Paulo. Foi um dos maiores genocídios silenciosos da história. Bora para mais uma curiosidade? Partir em uma bandeira era tão perigoso que quase todos faziam um testamento antes de sair. As igrejas de São Paulo viviam cheias de papéis de homens que deixavam suas poucas roupas, redes de dormir e escravos para suas famílias, porque sabiam que a chance de morrer de malária, ataque de onça ou flechada eram de mais de 50%. Eles viajavam já sentindo os fantasmas. Bom, depois de décadas caçando gente, eles finalmente acharam o que o rei queria:
ouro em Minas Gerais. Mas aqui é sobre a ganância. Os paulistas achavam que as minas eram só deles, já que eles tinham achado, entre aspas. Só que começou a chegar gente de todo lugar, principalmente de Portugal. Os paulistas chamavam esses forasteiros de emboabas, um termo pejorativo que significava aves de pés emplumados, porque os forasteiros usavam botas e os paulistas não. Isso gerou a Guerra dos Emboabas. Foi um conflito sangrento onde os paulistas acabaram perdendo o controle das minas para a coroa. Mas nem só de trilha a pé vivia o bandeirante. Existiam as monções, que eram expedições fluviais feitas em canoas gigantes cavadas em um tronco de árvore. As famosas canoas de um pau só. Algumas dessas canoas tinham mais de 15 metros de comprimento e podiam carregar até 50 pessoas. Então, imagina o equilíbrio necessário para não virar isso em uma corredeira. Eles navegavam pelos rios Tietê e Paraná. Muitas pessoas partiam e nunca mais eram vistas, engolidas pelos rios ou por doenças tropicais. Enfim, como chegamos à conclusão atual? Durante o século XX, a elite de São Paulo precisava de uma história bonita e criou o mito do gigante de botas. Mas hoje, com acesso a cartas jesuítas e documentos da época, a gente sabe que o Brasil continental foi construído sobre cemitérios indígenas. Os bandeirantes foram fundamentais para o tamanho do Brasil? Com certeza. Sem eles, talvez o Brasil fosse do tamanho do Uruguai. Mas eles foram heróis? Bom, a real é que a história não tem mocinhos. Ela tem sobreviventes, agressores e pessoas que fizeram de tudo para escapar da miséria. E não, eles não foram bons. E você, acha que as estátuas devem continuar de pé para lembrarmos do que fomos capazes ou devem ser levadas para os museus? Comenta aí, porque a sua opinião é o que fecha esse roteiro. Obrigado por assistir História com Fofoca e se você aguentou até aqui, você é um verdadeiro explorador do conhecimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!